Quem tem celular aí? Eu acho que todo mundo, né? Então, quando você ganha um celular novo, o que que você faz? Primeira coisa é tentar transferir toda a tua agenda, né, para aquele celular novo, não é isso? Todos os teus contatos, todas as pessoas que você quer estar interagindo e tudo mais. Então você prepara, né, aquele celular novo para tudo aquilo que o antigo tinha, né? Você colocar lá tudo aquilo que você realmente quer de bom naquele novo celular. Mas aí você tem que carregar o celular primeiro, não é isso? Ligar o celular e ele tá meio ali quando que, né? Ele demora um tempo para poder ligar, não é isso? Como também demora um tempão para você prepará-lo para ele ficar à tua cara, do teu jeito, da maneira que você gosta de operá-lo, né? Agora, quando você desliga o celular, você já percebeu que ele desliga rapidamente? Pum! Aí você vai ligar de novo, o que que acontece? Toda aquela preparação, toda aquela situação que você fez lá, demora um tempão para que ele pegue e ligue, não é isso? Vocês já experimentaram, né? Reiniciar um celular aqui, que acontece, né? Bom, eu vou tentar fazer uma analogia aqui com um desafio que me colocaram, né, esses dias aí, né? Eu não vou falar coisas bonitas, tá, pessoal? Vou falar coisas assim meio complicadas aqui, mas espero manter uma postura na graça e não na lei, tá? Com relação à mortandade que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Aí, aqueles velhos questionamentos, né? Mas caramba, pai, parece que Deus não ama os pessoal do Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos lá, parece que Deus não ama. Olha que deixou acontecer, e deixou isso, deixou aquilo outro, parará, parará, né? A gente orou também, parece que a chuva não parou do jeito que a gente estava pensando, parece que as coisas não aconteceram do jeito que a gente estava pensando. Aí você vai analisando, né? Mas eu não quero analisar o lado negativo, eu quero analisar o lado das situações, né? Porque a gente falar das coisas humanas é uma coisa, né? Que nem Paulo não, que nem João falou ali, né? Eu sou terrestre, então eu falo das coisas terrestres. A lei era para os terrestres, tá? Agora Jesus veio para poder falar da graça, né? Das coisas do céu. Quais são as coisas do céu? A graça, né? Então ele era bom nas coisas terrestres. E Cristo Jesus é bom nas coisas espirituais, tá? Agora, as coisas terrestres são efêmeras. Até a lei é efêmera. E ela vai passar. Na plenitude da graça, não tem necessidade nenhuma da gente ficar lembrando que você não pode comer pão com carne e com queijo, né? Não pode comer cheeseburger, né? Não pode usar roupa de algodão com linho. Tem um tanto de coisa assim da lei lá que é desse jeito, né? Não faz sentido. Por quê? Porque são coisas relativas, né? Agora, vamos lá. Aconteceu todo aquele sinistro, né? Todo aquele evento ruim, né? Da situação lá do Rio Grande, né? Tem versões que falam que foi encomendada aquela situação, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas para mim também não é tão importante quanto o questionamento que fazem acerca de Cristo Jesus no que tange à mortandade, tá? Agora, pessoal, a morte, para quem crê em Cristo Jesus, ela é relativa, ela não é absoluta. É como você desligar o seu celular. Pum, acabou. Tá? Agora, a preparação para que você funcione é como você ligar o teu celular. E Cristo Jesus tem feito um bom trabalho nos nossos aparelhos, né? Vamos colocar assim, nas nossas mentes, na nossa alma, nos nossos corações. O que acontece? É, quando você coloca, né, a comparação entre o absoluto, que é a vida em Cristo Jesus, com o relativo, que é a nossa existência carnal,
debaixo do jugo da lei e do pecado, né? Não tem como comparar, percebe? Então, à luz da graça, à luz de Cristo Jesus, né? À luz do absoluto, o relativo fica desvanecente, ele não tem mais sentido, né? Aí eu comecei a perceber, né, o grande, né, que o pessoal fala, os mártires, né, que os apóstolos, né, todos eles foram mortos, né, por violência, isso, aquilo, outro, né? Os cristãos foram perseguidos. Saulo mesmo era um dos perseguidores dos judeus, dos cristãos, perdão, né, em prol dos judeus. Ou seja, por força do relativo, ele começou a buscar a perseguir o absoluto. Mas o absoluto, né, morreu, né? Então parece que o relativo venceu. Não, não venceu. Simplesmente o celular foi desligado e agora está ligado em uma outra situação, num outro contexto, tá? Agora, o que acontece com essa situação todinha? A gente começa a perceber que no relativo, né, as interferências humanas continuam. Então pode ter sido algo encomendado? Pode. Mas é coisa do relativo, percebe? Aí você, como filho, né, da graça, filho do absoluto, né, você pode passar por tudo aquilo e se sair incólume do outro lado, sem nenhuma ação. Evidentemente que houve perdas materiais, houve perdas emocionais, houve perdas familiares, claro que houve. Eu não estou negando isso, nem tampouco estou minimizando essa situação. Mas o meu foco não pode ser esta situação. O meu foco tem que ser o foco no absoluto. Percebe? Então, quando você parte da premissa da tua existência antes da fundação do mundo, quando você enxerga que isso é uma realidade para você, né? Os acontecimentos, os eventos desse mundo aqui, realmente passam para uma relatividade. Não tem mais sentido essa situação. Ah, mas não tem mais sentido, então vamos para Jesus? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: não tem mais sentido você focalizar no relativo. Tem sentido você focalizar no absoluto. Tá certo? E também não vamos para Jesus, não vamos para Cristo Jesus. E nós não vamos também, não, nós já estamos nele. Tá certo? Então, esse é o ponto. Vou corrigir que senão o Paulo vem chamar minha atenção. Estou falando isso, né, por uma situação seguinte. A gente de vez em quando é cobrado, né? Mas aí, quer dizer que Deus não existe? Quer dizer que não sei o quê? Blá, blá, blá. Não, peraí, calma, tem coisas aqui acontecendo, né? E essa existência que eu tenho junto com vocês aqui é realmente isso. Como eu contenho Cristo, eu tenho que ser a luz de Cristo sobre a face da terra. Então eu tenho que ter essa dimensão dentro do meu coração para que realmente eu expresse Cristo, né? Agora, se eu começar a me amarrar com o relativo, não adianta nada, né? Eu vou ficar eternamente com uma incompreensão no meu coração, sem entender o contexto pelo qual estou vivendo. Afinal de contas, né? Por uma intervenção humana, talvez, não sei, né? Dizem que abriram comporta de 3 represas, né? Às 10 horas da noite, né? Isso vai ser apurado. Uma coisa é certa, vai vir a luz. Olha bem, vai vir a luz. Agora, eu, junto com vocês, estou falando, nós estamos incidindo luz de Cristo sobre essa situação. Tá certo? É por isso que vai vir a luz. Porque nós estamos embasados no absoluto. Então, nós temos certeza de que essas coisas vão vir à luz. E é pela nossa verbalização. Afinal de contas, o senhorio de Cristo Jesus sobrepuja qualquer relativismo que você tiver dentro do teu coração, dentro da tua mente. Ou qualquer situação relativa que queiram te impor, né, para poder você negar a Cristo Jesus. O que não vai acontecer, você sabe disso.
Afinal de contas, maior é o que está com você do que o que está contra você. Tá certo? Agora, com essa situação, o que acontece? O meu foco está no absoluto. O meu foco está em Cristo Jesus. Então, todas as ações que eu faço, eu bato naquela tecla, né? Naquele versículo. Reconheça Cristo em todos os seus caminhos. Confia nele. O mais ele fará. Entendeu? Então, tem muitas coisas acontecendo lá. Por exemplo, né, eu fabriquei a terceira ponte rolante lá do galpão. E nós levantamos ela na sexta-feira agora. Só que foi toda uma preparação para poder levantar essa ponte. Tá? E muitas medidas, muitas situações, muito raciocínio, muita coisa, papapá, papapá. Aí, antes de qualquer coisa, né, eu já orei declarando a bênção de Cristo Jesus em todas as ações, um trabalho seguro, um trabalho protegido, um trabalho eficaz. Bom, o que acontece? A gente ia fazer um churrasquinho, né, depois da vitória da ponte rolante, né? Aí deu um probleminha no comecinho lá, uma das duas pontes anteriores que estava levando a ponte estragou, né? Nós pegamos o caminhão, fizemos uma operação caminhão e outra ponte, a terceira ponte. Mas foi justamente o seguinte, né? Ponte 1, ponte 2 e a ponte 3 aqui. Quem estragou? Ponte 2. Entendeu? Então nós tínhamos que andar com a ponte 2, a ponte 1 carregando e o guincho pegando do outro lado da ponte 3 para levar para a posição. Bom, a operação ficou um pouquinho demorada, mas nós já sabíamos, né, de antemão que tinha que ser daquela forma, porque nós testamos a ponte 1 e a ponte 2 na quarta-feira e já constatamos o problema, né? E já pensamos como é que nós iríamos resolver o problema, tá? Já já vocês vão entender por causa disso tudo. Bom, sexta-feira de madrugada, né, eu levantei com um propósito, já verbalizei a segurança, já verbalizei a eficácia, já verbalizei a proteção de Cristo Jesus. Fizemos a operação demorada, mas necessária. E às 10 horas da manhã, nós já começamos o nosso churrasco, que deu tudo certinho, entendeu? O churrasco ia ser para 1 hora da tarde, né? Às 10 horas da manhã, com todas as dificuldades, né? Mas o que é que eu estou assim, regozijante? Eu tenho noção exata das questões absolutas e a interferência das questões absolutas sobre as questões relativas. Eu poderia estar chorando, nossa, estragou uma ponte, como é que eu vou fazer? Bah, 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 bah. Nossa, vai demorar o guincho é por hora, nossa, não sei o que, não sei o que, pá, pá, pá. Eu tive que alugar um guincho grande, que eu não tinha, né? Aluguei um guincho de 70 toneladas para levantar. Depois eu mando o vídeo para vocês, só para vocês terem uma noção do tamanho que é toda as coisas que a gente teve que pensar. Agora, eu tinha certeza da vitória. Ia acontecer. Só não sabia que ia ser tão rápida que nem foi, entendeu? Já fui obrigado a correr para comprar as carnes lá para poder fazer churrasco. E depois sair às 11 horas, né? Aí, 9h30 já estava tudo pronto, 10 horas eu estava com a churrasqueira acesa e já começando a agradecer Cristo Jesus por essa situação, né? Isso, pessoal, é o que eu tenho praticado na minha existência relativa aqui. Eu tenho dado um sentido espiritual nela. Eu tenho dado um sentido de reconhecimento de Cristo Jesus em todos os meus atos, tá certo? E de fato, não estou falando assim para ser honrado por vocês, não é isso. Estou falando para vocês para poder mostrar para vocês que funciona. Qualquer imbecil que fizer que nem eu, que falar em Cristo Jesus e externar Cristo Jesus e verbalizar Cristo Jesus, funciona. Entendeu? Então, não fala lá, olha, Paulo, que você que é mais bonitinho que o Ronaldo, reconheça a Cristo que vai funcionar para você. O Ronaldo não. Não, qualquer um vai funcionar. Entendeu? Basta você perceber, né, o que é relativo, o que é absoluto, né, lembrar que a força e a lei maior é a graça, e a graça prevalece no absoluto, a graça realmente é senhora de toda a situação,
Então, o absoluto, que é a vitória em Cristo Jesus, que é ser a expressão exata do seu ser, tudo aquilo que você colocar, qualquer intento que você fizer sintonizado com Cristo Jesus, é sucesso. Não vai dar errado. É sucesso. A vitória é líquida e certa. Né? Porque, afinal de contas, é toda uma preparação antes que você sabe muito bem que Cristo está lá te orientando, né? Agora, se eu tivesse calculado a ponte errada, não ia dar certo. Se eu tivesse fabricado a ponte errada, não ia dar certo. Se eu tivesse feito um erro de medida, não ia dar certo, porque eu tenho 10 milímetros de folga, 5 de cada lado. Aí eu pego uma ponte de 17 mil milímetros com um guincho no ar, levantando a ponte e manobrando a ponte para poder ela encaixar numa folguinha de 5 milímetros de cada lado, entendeu? Tá? Agora, qualquer situação que eu tivesse negligenciado em Cristo Jesus, poderia redundar em problema, entende? A ponte rolante só fui perceber quando uma voz falou no meu coração: você fez tudo? Você testou a ponte com o peso? Né? Aí eu falei para o pessoal quarta-feira de manhã: pessoal, tenta movimentar para mim uma ponte de cada lado lá, ver o que vai dar. Era 8 horas da manhã. Né? Aí fui para minha sala, trabalhei o dia inteirinho, que eu tinha chegado de viagem, né? Fui lá no Rio Grande do Norte, né? Para uma possível licitação nossa lá, né? E inclusive já coloco essa licitação aí diante do corpo de Cristo multimembrado, né? Prevalece o senhorio de Cristo nessa situação. Declaramos que todas as autoridades ali são realmente submissas ao senhorio de Cristo. E a perfeita vontade de Cristo Jesus prevalece nessa obra, no que tange a bênção no corpo de Cristo multimembrado. Bom, aí cheguei de viagem, quarta-feira de manhã, me veio essa cisma no coração, pedi para fazer o teste, né? Só que o pessoal não falou nada para mim. 4:30 da tarde, nós vamos embora às 5, né? Fui lá, pessoal, e aí? Deu certo? Não, não deu certo, não. Falei, caramba, por que vocês não foram lá falar comigo para a gente tomar alguma providência, né? A peça que estragou, eu tenho uma novinha lá, né? É só trocar as peças, né? Só que é demorado, é uma operação de 3 horas, né? Aí o pessoal fala, não precisava não, porque nós já pensamos aqui, nós vamos resolver dessa forma. Aí eu falei, bom, já que eles pensaram, então amém, tá beleza. E deu certo da forma deles também lá, né? Se eu soubesse às 9 horas da manhã, eu ia mandar parar um serviço para poder trocar a peça que tá aí, né? Que eu tinha uma nova lá, justamente para esse tipo de emergência, né? Mas deu tudo certo. Por quê? Antes eu declarei exatamente o que eu acabei de fazer aqui agora com relação a essa licitação do Rio Grande do Norte, tá? Eu tenho verbalizado, então é essa minha insistência com vocês, pessoal. Não é porque, pronto? Amém. Alguém falou alguma coisa e eu achei que essa insistência não é nada mais nada menos para que vocês realmente experimentem, né, o que tem que ser experimentado. Né? A natureza de Cristo tem que funcionar, a plenitude de Cristo tem que ser expressada. Essa experiência não é experiência individual do Ronaldo, tá? Eu tenho falado para vocês como uma referência. Qualquer um consegue. Se o Ronaldo consegue, vocês também conseguem. Tudo é possível que crê. O Ronaldo crê. Então creia também que vai ser possível na sua vida. Entendeu? É somente esse objetivo que eu estou falando aqui, tá? E outra coisa, grave bem. O relativo nunca sobrepujará o absoluto. O absoluto contém o relativo e vai eliminando, porque o relativo fica para trás. Retira o primeiro para estabelecimento do segundo, né? Retira o primeiro evangelho para estabelecer o segundo. Então tem muita coisa aí acontecendo e eu não estou falando para neófitos, né? Vocês sabem o que é isso, né? Os menininhos da fé, os novos na fé. Então eu estou falando para a gente experimentada. Então ouse experimentar
a plenitude de Cristo Jesus. É o que eu posso falar para vocês aí. Bênçãos do alto.